Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do livro Você Viu a Melody, da autora Sophie Hannah, publicado pela editora Rocco. Esse é o meu primeiro contato com a autora. Eu sempre tive muita curiosidade para conhecer a sua narrativa, a sua escrita. É uma autora bastante elogiada e ela tem como a maior curiosidade dela, ela escreve em nome de Agatha Christie. Ela escreve novas histórias do Hercule Poirot e eu tenho muita curiosidade para ler alguma dessas histórias. Eu até tenho aqui, mas esse foi realmente meu primeiro contato com a autora e eu já posso dizer que está super aprovada. Gostei bastante da sua narrativa, da forma fluida do seu texto. Assim que eu li a sinopse desse livro, eu até falei sobre ele em um dos vídeos de Thriller News, eu fiquei muito curiosa, fiquei assim acesa para conhecer essa história, porque é uma sinopse bem instigante, bem interessante, diferente. Então assim que esse livro chegou em minhas mãos, eu não pensei duas vezes para iniciar a leitura. Ele não é um livro pequeno, ele é um livro de 400 páginas, mas foi assim, relativamente rápido. Eu vou explicar o porquê desse relativamente aqui no meio da frase. A nossa personagem principal aqui é a Kara Burroughs, ela é a narradora aqui dessa história, então a história é narrada em primeira pessoa. A Kara está sofrendo um dilema pessoal, um dilema ali dentro da sua família, ela está enfrentando uma situação muito complicada dentro do seu lar, então ela simplesmente decide abandonar, entre aspas, né? É um abandono com data marcada para voltar. Ela sai de casa, deixa o marido com os dois filhos pré-adolescentes ali, e ela não diz para onde ela vai, ela não quer entrar em contato com eles durante esse tempo que ela mesma estipulou para ficar afastada, e ela apenas deixa um bilhete: estou saindo, volto dia 24 de outubro, sei lá, não tenho certeza se é essa data, mas é algo assim. E não se preocupem, tá tudo bem. Mas como assim? A tua esposa sai de casa, teu marido sai de casa, diz que tá tudo bem, não avisa pra onde tá indo, só diz que volta dali a 2 semanas. E ela faz exatamente isso. Ela sai do país, ela vai da Inglaterra para os Estados Unidos, ela vai se hospedar em um resort, em um spa muito luxuoso no estado do Arizona. Ela fica assim encantada com tudo que ela vê logo na chegada, é tudo muito grandioso, e ela acaba chegando ali de madrugada. Acaba tendo um problema com o carro em que ela alugou para chegar até esse resort, mas chegou direitinho, tá tudo bem. Ela chegando lá, ela vai fazer o check-in, isso já no meio da madrugada. E ela acaba indo para um quarto errado, ela acaba se enganando. Ela não, na verdade, funcionária ali do hotel, né? Acaba passando o número do quarto errado para ela. Ela entra em um quarto em que já tem alguns hóspedes, 2 pessoas na verdade. Um homem por volta de 40 anos e uma adolescente de 13 anos mais ou menos. Ela fica assim apavorada, como que ela pode ter feito isso, ela fica envergonhada e ela pede 1000 desculpas, e até que finalmente ela acha o seu quarto certinho ali. No dia seguinte, depois de conversar com algumas pessoas, ela conta o que aconteceu. Ela acaba descobrindo que essa menina que ela viu, essa menina por volta de 13 anos ali, pode ser a Melody, uma criança que foi sequestrada e dada como morta há 7 anos atrás. Os pais dessa criança foram julgados, condenados à prisão perpétua, e ninguém nunca teve notícia do corpo da Melody. Na verdade, a Kara não sabia dessa história porque ela é inglesa e essa história aconteceu nos Estados Unidos, então não chegou até os ouvidos dela. Mas ela ficou muito intrigada com essa história, ela foi começar a pesquisar e vasculhar ali em blogs antigos, em reportagens, em vídeos no YouTube, e é dessa forma que a gente vai conhecer aqui a história da Melody lá no passado, como tudo aconteceu, como deu-se o sequestro da Melody, e o momento presente em que a Kara tem certeza que ela viu a Melody. Só que as pessoas ao seu redor não estão dando muito atenção ao que ela está dizendo. Apenas uma outra pessoa tem total certeza de que ela está certa, de que a Kara realmente viu essa criança, que hoje em dia já está ali uma pré-adolescente, né? Que ela tem certeza que é a Melody, é uma outra hóspede ali do hotel. Bom, essa é a premissa aqui da história, eu já achei bem interessante, né? E quando eu comecei a ler, eu me envolvi muito na narrativa dessa autora, porque eu gosto muito de histórias escritas em primeira pessoa. E eu gostei muito da personagem, ela tem um humor ácido, ela é sarcástica, ela é irônica. Então assim,
assim, eu fui gostando muito das coisas que estavam dando errado ali pra ela. E eu acabei achando bem cômico todas as coisas que davam errado ali na vida da Carol, na chegada nesse resort. E achei bem legal a forma como ela narra pra nós tudo que tá acontecendo e o seu apavoro ali quando ela entra no quarto errado, né? Só que chegando na metade, mais ou menos, dessa história, o ritmo caiu bastante, assim, eu tenho que ser sincera, diminuiu bastante, então eu me arrastei por várias páginas, com muitas descrições, isso antes da metade, não é na metade não, muitas descrições do resort em si, do spa, da piscina, do chafariz, de tudo mais. Eu achei, assim, bem excessivo a quantidade de descrição do ambiente, eu achei que dava pra ter diminuído bastante, assim. Já tinha dado pra entender que é um resort luxuoso, grandioso, gigantesco ali a área total desse local. Já deu para entender com poucas palavras, mas a autora se alongou muito ali nas descrições e isso me desagradou bastante. Mas felizmente, logo depois desse mundaréu de descrições, a história pega um ritmo de novo, tipo, é um pouquinho depois da metade. Aí eu devorei o resto da história assim num instantinho, numa pegadinha só. Aí a gente vai começando a entender todo o desdobramento aqui da história. Será que essa menina é mesmo a Melody? O que aconteceu lá no passado? Como a polícia pode ter incriminado os pais dela, trancafiado os dois ali com pena de prisão perpétua? Quais foram as provas que a polícia se baseou para fazer essa acusação? E a gente vai descobrindo tudo isso juntamente com a Carol, porque ela vai acabar passando horas e horas ali no seu quarto, vasculhando na internet, olhando vídeos no YouTube para tentar descobrir o que aconteceu lá naquela época. E a gente vai percebendo ali no decorrer desse momento ali, dessa fase da história, o poder da mídia em uma situação de um crime, né? Como a mídia pode influenciar a população, tanto pro lado bem como pro lado mal, pro lado certo quanto pro lado errado. Nós vamos conhecer aqui também uma apresentadora de um programa de auditório, um programa popular de crimes reais. Então essa apresentadora focou muito nessa história da Melody. Ela sempre teve convicção total de que os pais da menina eram realmente culpados. E essa personagem, ela é odiosa. Gente, eu passei muita raiva dessa personagem durante, assim, 99% dessa história. O assunto central aqui dessa história, eu não vou entrar em muitos detalhes mais, mas é um assunto bem delicado. Ele vai colocar a gente para pensar, vai fazer o leitor questionar muitas atitudes dos personagens ali. Aqui a gente vai duvidar de vários personagens, vários momentos da história a gente tá achando que tá indo para um lado, aí depois a história envereda para outro lado totalmente diferente. Enfim, é um livro que eu gostei bastante, eu gostei muito dessa história, mas eu também consegui visualizar nitidamente vários defeitos pra mim. Foram, não digo defeitos, mas pontos negativos, pontos que me desagradaram. Em primeiro lugar, o excesso de descrições, né, que eu já falei pra vocês. A polícia, gente, a polícia é péssima, eles são uns boçais, assim, os policiais são terríveis. Tanto que quem acaba desvendando todo o mistério do desaparecimento dessa menina é uma das hóspedes ali do hotel, porque a polícia é totalmente um zero à esquerda aqui nessa história. Eu detestei os policiais e a forma péssima como eles trabalharam aqui. É um livro bom, mas na minha opinião ele poderia ter no mínimo 100 páginas a menos. Com 300 páginas, 280 páginas, a autora conseguiria nos passar tudo que ela passou aqui, sem esse excesso de descrições, excesso de informações, assim, alguns até desnecessários. Mas com certeza eu aprovei essa autora, eu quero ler outros livros da Sophie Hannah. Eu tenho mais uma história dela aqui e tem também uma história do Hercule Poirot que eu vou ler assim que eu tiver um tempinho que eu conseguir encaixar. Eu quero ler para ver como é a sua escrita ali, porque deve ser muito difícil, né? Pegar a rainha do crime e tentar copiar, né? Porque na verdade é uma cópia. Ela vai escrever como se ela fosse a Agatha Christie escrevendo uma nova história de Hercule Poirot. Fiquei bem curiosa. Então essa é a minha opinião sobre Você Viu a Melody, um livro bom, que eu aprovei a autora, mas que tem vários defeitinhos assim. Não é um livro maravilhoso, ele me prendeu em vários momentos, mas também me deixou entediada em vários trechos aqui da história. Mas enfim, eu gostei e indico pra você, se você ficou curioso, leia esse livro para tirar suas próprias conclusões. De repente você não se incomode, eu sei que tem muitas pessoas que não se incomodam mesmo com excesso de descrições. Eu não me incomodo facilmente, mas quando é muito repetitivo, aí me incomoda. Por exemplo, aqui no resort tinham 4 ou 6 piscinas. Ela descreve cada uma dessas piscinas em seus mínimos detalhes. Eu acho que não tem necessidade da gente visualizar assim com tanta perfeição de detalhes.
essa situação que ela quer mostrar. Mas enfim, deu pra vocês entenderem o que eu senti, o que eu achei dessa história, né? Espero que tenham gostado. Me conta aqui se você já conhece essa autora, se você gosta dela, se você já leu esse livro, me diz o que você achou também. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilha com seus amigos em suas redes sociais. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!